Legal. E, Everton, e como que foi esse lance ficando mais sério com a música aí? Por volta de que idade, mais ou menos? A seriedade mesmo veio tarde, né? Veio com 23 para 24 anos. Porque daí o que acontece? Eu passei um período da adolescência tocando ali, formando as primeiras bandas com os meus amigos. Aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu enchi o saco do meu pai para ele me dar um baixo de presente, né? E ele, não sei, a gente tinha uma condição ok de vida, assim. Ele falou, mas baixo, bicho? Que é isso, né? Falou, é muito legal o instrumento. Aí tentava, no Domingão do Faustão, no programa do Gugu, mostrar pra ele qual que era o baixo, né? E ele, né, tchum, né? Eu sei que eu enchi o saco deles, tipo, por meses, assim. Até que ele foi lá, Seu a gente pai, foi em Campinas. Aquela história, pai, compra aquele baixo, uma guitarra com menos cordas, né? É mais fácil pra aprender. Aí tentava mostrar na TV, não conseguia achar, porque o cara tava atrás de todo mundo. Bicho, eu ficava fissurado nos programas de televisão que tinha música, cara. Vendo, pô, aquele cara tem um baixo preto, esse aqui é verde, puta que demais, né? Não sei o que tem. E aí eu fui lá na Timbres, né? Lá em Campinas. Rolando o telefone. Deixa eu perguntar, só interromper você. Da onde que veio essa ligação com o contrabaixo? Do som. Do som que aí eu vendo a galera tocar ao vivo, falava assim, eu quero aquilo lá pra mim. Que massa, então, cara. não tinha assim o baixo, né? Tinha aquele instrumento. Depois que eu fui saber que porque era geralmente a história geral do baixista tem a apresentação do instrumento, né? Chega um momento que você vê o cara tocando e de repente, geralmente acontece ou assim. vai né? para algum caminho tocando guitarra e depois acabou indo por Isso, exato. Cara, geralmente por falta de galera, né? Que tem pouco baixista, né? E aí que eu queria perguntar também assim nesse sentido. Que estilo musical que você começou? Foi um pop rock mesmo? Sim. Que era que tocava na rádio? Então, voltando, desculpa. Só pra gente pegar o fio da meada aqui. Então, as Cordeirópolis, na década de 90, né, que era essa fase mais ou menos, muito por influência do rock nacional que explodiu na década anterior, tinham muitas bandas de caras mais velhos tocando muito bem. Então, Cordeirópolis sempre foi uma cidade de roqueiro, rock and roll pra caramba. E como o cenário do rock nacional era muito forte, então a galera que tocava era o pessoal que tinha influência da década de 70 e 80. Então, eu vi os caras tocando Led Zeppelin ao vivo, assim, né? Reproduzindo músicas do Led Zeppelin, do Deep Purple. Aí depois no cenário nacional, Paralamas, Titãs, RPM, toda aquela coisa. E a minha irmã tinha uma fita do RPM ao vivo, que é um disco muito importante para a época e tal. Então, era esse o cenário que a gente tinha, rock and roll. Então, todo mundo só disseminava esse tipo de informação. A gente ia na feira de sábado comer pastel e tal, e comprava fita Piratex, né? Rolling Stones, né, bicho? Vinha a fita lá, sei lá, da marca tal, escrito Rolling Stones, com uma impressão muito mequetrefe, bicho, e daí vinha faltando música, não era aquela fita, não era aquele disco. Exatamente. E aí tinha umas coletâneas, né? O pessoal fazia... quem não vai lembrar, isso aqui o pessoal não vai lembrar depois, a gente consegue colocar alguma imagem, mas a fitinha que tinha na época, aquelas TDK, né? Isso, amarelinha. Era top, né? Amarela e preta. A BASF também. Ele tinha um envelopinho, então a pessoa pegava na parte de dentro, datilografava às vezes, né? Quando fazia, quando tinha lá na Musical Braguinha, tinha isso aí. Antigo, ali lá no centro. O Big Dário também. Era o Big Dário. Big Dário fazia isso, não era o Braguinha. Big Dário tinha isso daí. Você pegava lá e tava Rolling Stones, aí tinha música 1, coletânea. Porque você não tinha acesso, não vinha pra cá isso aí, né? E a impressão, às vezes você não conseguia ler o nome da música, porque a impressão era parecia que ela tinha foram feitas 2 impressões para dar uma deslocada, né? RGB, né? Parecia um canhão de LED. Era horrível. Mas enfim, daí era nesse cenário que a gente começava a escutar música, aí um comprava, passava pro outro, aí tinha uma situação assim, o pai dava dinheiro para comprar 2 pastel, uma coca, você não tomava a coca e ia comprar uma fita. Ele juntava o dinheiro de 2 semanas, assim, ia dividir uma coca com o brother, bicho, era isso, não tinha como. E aí a gente começou a ouvir, um comprou um violão, outro comprou uma guitarra, e a minha irmã tinha um violão em casa, jogado lá, e o violão tinha 3 ou 4 cordas. Então, na minha vida, assim, antes até do despertar do baixo, do que ele faz, eu pegava o violão, eu gerava ali uma afinação
que me agradava para aquelas 3 cordas, eu ficava apertando aqui, uma nota aqui, pô, isso aqui parece ser legal. Ó, isso aqui combinando com isso daqui parece ser bacana, totalmente empírico. E a gente daí, nesse universo, começava a compor música. Um amigo meu escrevia, aí eu pegava assim, ó, essa aqui é a posição 1 dessa música, agora vai pra posição 2. E era isso.